Bom, boa tarde, bom dia, né, gente. Vou gravar mais essa aulinha para vocês. A gente viu um pouquinho, né, de tipos de reação e uma das mais importantes era a reação redox, que é a reação de oxidação e redução. Então, eu vou falar dela mais um pouquinho, vamos prestar atenção, por favor, porque a gente vai usar isso para a próxima lista nossa valendo nota, tá? Porque esse tema aqui é muito importante, que a hora que a gente for ver as titulações, que são a próxima, que é o próximo assunto, a gente vai usar tanto o pH, que a gente estava vendo lá, ácido base, e também tem titulação redox. Então, a gente tem que saber o que é oxidação, redução, o que é uma reação redox, tá? E depois, no terceiro ano, vocês vão usar também. Então, vamos lá. Só um minutinho, estou preparando a apresentação aqui. Aqui, vamos lá. Então, como definição, nós temos oxidação, é quando a gente perde elétrons num elemento, e redução é quando a gente ganha elétrons. Então, reações de oxirredução ou reações redox é quando há a transferência de elétrons. Eu vou ter uma substância que vai perder elétrons, sofrer a oxidação, e uma substância que vai ganhar elétrons, sofrer a redução, tá? Então, observando a estrutura da matéria, as reações de oxidação e redução envolvem transferência de elétrons, como a gente já tinha dito. Então, sabe-se que a oxidação e a redução ocorrem juntas, porque se alguém perdeu elétrons, outro tem que receber esses elétrons que foram perdidos. Então, por isso que a gente chama de uma reação de oxidação e redução. Sempre que acontece a oxidação, também acontece a redução, para ter esse trânsito de elétrons. E é esse trânsito de elétrons que vai permitir com que a gente tenha energia, que a gente tenha lá que uma pilha funcione, por isso que no terceiro ano vocês vão usar de novo esses termos, tá? Então, aqui só para mostrar, o magnésio sofrendo oxidação, perdendo esses dois elétrons dele, e o oxigênio sofrendo uma redução, porque ele está ganhando mais elétrons, tá? Então, vamos olhar ainda aqui, ó. Podemos notar que, devido à transferência de elétrons, ocorreu uma mudança na carga elétrica das espécies. Essas cargas são, então, denominadas de número de oxidação, que a gente abrevia como NOx. Então, sempre que a gente ouvir a palavra NOx, a gente sabe que vem de número de oxidação, que tem envolvido a quantidade de elétrons que são perdidas ou que a substância ganha. Então, o conhecimento do número de oxidação é muito importante para a gente entender os processos de oxidação e redução, ou redox. O número de oxidação, no caso de compostos iônicos, a gente chama de número de oxidação, NOx, é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Então, aqui, ó, óxido de magnésio. O magnésio, ele tem o NOx 2+, e o oxigênio, ele tem o NOx 2-. Por isso, quando eles estão ligados, quer dizer que o magnésio perdeu 2 elétrons e o hidrogênio ganhou 2 elétrons. É estranho pensar que o magnésio perdeu e eu tenho uma carga positiva, mas pensa, eu tenho lá no meu átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se eu perco elétrons, eu vou ter um número de prótons maior do que o número de elétrons, por isso que fica com carga positiva. Lembra quando a gente viu íons? E quando eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons e eu ganho mais elétrons, eu fico com uma carga negativa, tá? Por isso que aqui é -2, que segue nessa representação que a gente estava vendo. Magnésio perdendo 2, oxigênio ganhando aqueles 2. Então, a gente tem vários conceitozinhos que nós temos que lembrar, tá? Então, o número de oxidação é quando nós temos essa aumento ou diminuição da quantidade de elétrons aí da minha substância ou do meu elemento. Então, a gente tem que sempre lembrar que oxidação é a perda de elétrons ou o aumento do número de oxidação de um elemento. E redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento. Vamos lá.
Então, oxidação, por exemplo, eu tinha lá meu oxigênio 0, ele ganhou, oxidação não, é redução. Eu tenho ali meu oxigênio 0, ele ganhou mais 2 elétrons, ele foi para -2. Então, a redução ocorre desse lado, tá? Quando eu vou ganhando mais elétrons, o meu número de oxidação vai tendendo a ficar sempre para o negativo. E oxidação? O magnésio era 0, quando ele perde 2 elétrons, ele vem para cá, ele vai ficar com 2 mais. Se ele perdesse 3, 3 mais. Se eu partisse de um elemento que era mais 1 e eu ganhei elétrons, eu posso ir para 0, então está sofrendo uma redução. Se eu ganhei 2 elétrons, eu posso ir para -1. Agora, se eu tenho um elemento que originalmente era mais 1, e aí ele perdeu 2 elétrons, ele vai aqui para mais 3. Então, a gente tem sempre o caminho da oxidação para essa direção, o caminho da redução para essa direção, tá? É aí como que a gente consegue determinar o número de oxidação? Temos algumas regrinhas. É fácil de calcular esse número de oxidação de um elemento que tem numa substância, sem que seja necessário construir as fórmulas eletrônicas. Fórmulas eletrônicas é aquilo que a gente está mostrando as bolinhas representando os elétrons e elas indo ou deixando ou chegando no elemento, tá? Vamos ter algumas regrinhas para conseguir fazer isso. Então, a primeira regra, essa é muito importante, todas são, mas essa é uma das primordiais. O número de oxidação de cada átomo em uma substância simples é sempre 0. Então, átomos apresentam a mesma eletronegatividade numa eventual quebra de ligação, perdem ou ganham elétrons. Então, aqui eu tenho O2, O3, P4, S8, carbono grafite, carbono diamante, H2, o que seja. Esses elementos, na sua forma mais simples, eles têm o NOx 0, tá? Segunda regrinha, o NOx de um íon é sempre igual à sua carga, tá? Então, eu tenho o íon potássio mais. Então, quer dizer que o NOx dele é 1 mais. O bário 2 mais. O NOx dele é 2 mais. Flúor negativo. O NOx menos 1. N3 menos. O NOx é menos 3. Então, primeira regra, toda substância simples, eles têm a carga, o NOx igual a 0, porque eu tenho um balanço de carga completo, não tem nem elétron faltando, nem elétron sobrando, tá ok? Quando eu tenho um íon, a representação que eu tenho aqui em cima já é um número de NOx. Lembra lá que íon pode ser cátion, que são os positivos, ou ânion, negativos. Terceira regra, existem elementos que possuem seu NOx fixo, tá? Então, todos os metais da família 1A aqui, dos metais alcalinos, eles têm o NOx 1+, certo? Tá? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm aqui um número +1 de NOx. Metais alcalinos terrosos, da família 2A, eles têm um número de NOx +2. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e... esqueci o nome desse. Eu tenho aqui o número de NOx igual a 2. O zinco, ele sempre vai ter um número de NOx igual a 2. A prata sempre vai ter o número de NOx igual a 1. E o alumínio sempre vai ter igual a 3. Professora, tenho que decorar essas coisas? Infelizmente tem. Não tem jeito, tá? Esses são os mais comuns e eles têm esse número de NOx fixo. Outra coisa, o número de NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas, na sua grande maioria, com raras exceções que não serão mostradas hoje, nós temos o valor de +1. Então, aqui, ó, vamos voltar. A gente pode observar, aqui não tem nenhum com hidrogênio, a gente volta depois. Então, ó, hidrogênio aqui, ele é +1, então quer dizer que meu bromo vai ter que ser -1. Aqui ele é +1, então +1 vezes 2 mais 2. A gente já vai ver que o oxigênio é sempre -2, então daqui a pouquinho a gente vai calcular certinho, tá? Aqui, a gente tem aqui com -1 nas recessões que eu falei que a gente não ia tratar hoje, e eu não vou tratar, só tenho aqui o exemplo para vocês, quando está ligado com hidretos metálicos.
É, quando tá ligado com alguns metálicos aqui, tá? Como ele não tá como um ácido, ele tá nessa outra forma, mas não se preocupem com isso, vamos nos preocupar apenas com essa parte de cima, quando o hidrogênio vale mais 1. O NOx do elemento oxigênio, na maioria dos seus compostos, é -2. Então, eu tenho aqui, ó, oxigênio valendo -2. Na água, oxigênio vale -2. Lembra que o hidrogênio vale mais 1? Eu tenho 2 vezes ele, então é +2, -2. A água é uma molécula neutra. Aqui, -2, -2. Então, aqui é a exceção, não vamos pensar nessa exceção agora. Vamos olhar aqui o nosso NOx. Então, isso aqui também é de exceção, a gente deixa, vamos para o próximo aqui, tá bom? Os halogênios, eles sempre apresentam NOx igual a -1. Então, quando eles formam compostos aí com 2 elementos, eles são mais eletronegativos e afins, eles são ligados sempre com algo mais eletronegativo. Então, HCl, lembra que o H é mais 1, o Cl aqui, -1. O bromo, -1, lembra lá, né, do HBr, mais 1, -1. O flúor, ele é -1. A outra regrinha, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, NaCl. Na tá lá na família 1, né? Sódio, lítio, ele é mais 1, sempre. O cloro, -1. Então, a soma, 0. Aqui, H, mais 1. Cloro, -1. 0. O oxigênio, -2. Se eu não tenho carga nenhuma representada aqui, eu tenho que ter o cálcio como mais 2. Oxigênio, -2. O carbono, mais 2, tá? Agora que a gente conhece um pouco das regras, vamos determinar aqui alguns NOx, para a gente ver como que isso funciona. E o que eu vou cobrar de vocês? Isso, quero que vocês consigam calcular esses números de oxidação com esses elementos mais comuns, tá? Então, eu quero calcular o número do fósforo nessa molécula, H3PO4. Então, eu tenho conhecido o hidrogênio, que raramente muda, então é mais 1. O oxigênio, que é no mesmo caso, sempre -2. E o fósforo, que eu não sei, ele pode variar. Então, é o que eu quero determinar. Qual é o valor do fósforo nessa molécula? Então, eu tenho que o hidrogênio vale 1 vezes 3, mais o X, que eu não conheço, mais o oxigênio, que é -2, vezes 4, porque eu tenho 4 vezes ele aqui. E isso tudo vai dar 0, porque eu não tenho carga nenhuma aqui na minha molécula, tá? Se eu tivesse essa carguinha, ia estar aqui, mais 1, -1, -2. Então, eu vou fazer essa continha isolando o X, que é o que eu quero descobrir. Eu vou encontrar que o meu fósforo vale 5, tá? Então, eu vou ter 3, aqui eu vou ter 4 vezes -2, eu vou ter -8. Então, eu tenho 3 positivo, -8 negativo. Então, eu preciso de mais 5 para somar aqui, ó, vai ficar mais 5 com mais 3, mais 8, -8, 0. Então, eu sei que o número de oxidação do fósforo é 5. Um outro exemplo. Quero determinar o número do cromo nessa molécula. Então, eu tenho ali o potássio, que pertence na família 1A. Então, eu tenho ele como 1+. O oxigênio eu sei que é -2. E aí, eu não conheço o cromo. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho 2 vezes o potássio. Eu tenho 2 vezes o cromo, mas o cromo eu não sei o valor, eu coloco o X. 7 vezes o oxigênio, que vale -2. Vou isolar o meu X, eu encontro que o NOx dele vale mais 6. Ou eu posso fazer pela regra. Mentalmente aqui, eu tenho 2 vezes esse que vale mais 1, então eu tenho 2 cargas positivas. Aqui eu vou ter 14 cargas negativas. Então, se eu tenho 2 aqui, eu preciso de mais 12 cargas positivas. Então, se eu tenho 2 vezes o cromo, se ele valer 6, eu vou ter 2 vezes 6, 12. Então,
Ou eu faço mentalmente, ou eu faço essa equaçãozinha, certo? Próximo. Numa oitava regra aí. Num íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Vamos ver o que é isso. Era o que eu estava falando para vocês. Determine aqui o NOx do fósforo nessa outra molécula aqui. E a gente vê que ela tem essa carga menos 4. Então, eu sei que o oxigênio vale menos 2 e o fósforo eu quero saber. E então, eu vou colocar a molécula aqui. Agora, eu não vou igualar igual a zero, porque a minha molécula não é neutra. A minha molécula agora tem uma carga negativa no valor de menos 4. Então, eu tenho que falar que tudo isso daqui tem que me dar ainda menos 4. Tem que ter aí 4 elétrons a mais do que se ele fosse neutro. Então, eu tenho o fósforo 2 vezes, que é o que eu quero descobrir. O oxigênio vale menos 2. Então, 7 vezes menos 2, tudo isso tem que dar 4. Então, o x ele tem que valer 5 para eu conseguir ter menos 4. Então, vamos lá. Se o x valer 5 positivos, eu vou ter 10. Mais 7 vezes menos 2, menos 14. Então, mais 10 menos 14 vai formar justamente esse menos 4. Então, dessa forma que eu calculo o NOx do fósforo. Então, a gente observa que dentro de um elemento, de uma substância, eu consigo calcular o número de NOx de cada um dos elementos presentes. E dentro de uma reação química, a gente tem mudança, a gente tem trânsito de elétrons e a gente tem mudança no número de oxidação. Então, a variação do NOx nas reações de oxidação e redução, a gente observa esse exemplo aqui do cobre e uma solução aquosa aqui de prata. A primeira aqui, semi-reação, mostra o cobre saindo do seu cobre 0 e indo para cobre 2+. E mostrando, então, que ele perdeu aí 2 elétrons. Então, quando ele perde, ele fica com uma carga positiva. Então, o cobre passou de 0, que ele estava aqui como uma substância pura, sozinha, isolada, então vale 0, e ele foi para 2+. Então, ele sofreu uma oxidação, porque ele perdeu elétrons, ele teve um aumento no seu número de oxidação. A prata, quando ela foi em solução, ela ganhou 2 elétrons, e aí agora ela ficou neutra. Então, eu tinha uma prata mais 1, aí ela foi para prata 0. Então, aqui não é 2 elétrons, aqui tem que ser um só. Eu vou arrumar isso aqui para vocês antes de colocar lá no site, tá? Ah, não, mas como eu tenho 2 pratas, tá certo, tá certo. Então é 2, foi uma prata, um elétron para cada prata. E aí eu tenho 2 pratas 0. Então eu passei de mais 1 para 0. Então ganhou elétrons, diminuiu seu número de oxidação. Antes era mais 1, diminuí para 0. Aqui era 0, aumentei para mais 2. Tá? Então, olhar para esses exemplos aqui, certo? Com isso, o cobre sofre oxidação e é denominado como agente redutor, porque o cobre sofreu oxidação, ele fez com que a prata sofresse a redução. Então, ele é um agente redutor, pois ao ceder elétrons ao íon prata, provoca sua redução. Os íons prata sofrem redução e agem como um agente oxidante. Quem sofre redução é o agente oxidante, ele vai fazer o outro oxidar, pois ao se receberem os elétrons do cobre, provocam a oxidação. Então, o cobre perde elétrons, sofre oxidação, é o agente redutor. A prata ganha elétrons, sofre redução, é o agente oxidante, tá? Aí, o que eu vou querer de vocês? Eu vou pôr exercício hoje. Vocês vão ter que calcular número de oxidação dentro de moléculas e também, numa reação química, observar quem está sofrendo redução, quem está sofrendo oxidação e conseguir denominar isso, tá? É isso que eu quero de vocês agora. Depois a gente trabalha com as consequências de sofrer a redução e de sofrer a oxidação. Primeiro eu quero que vocês consigam reconhecer, tá? Então, tá bom, gente. Até logo. A gente tem aulinha daqui a pouco. E depois vocês vão poder assistir essa aula aqui.
tá bom? Eu vou parar aqui de gravar. Até a próxima, gente.